E aí pessoal, beleza? Eduardo Excel Service com mais um vídeo aí para ajudar os nossos parceiros de bancada. Estou com um vídeo aqui a pedido, né? Muita gente pedindo esse vídeo, que é sobre Rebale e Reflow, certo? Pessoal, o que é o Rebale e o Reflow? O Rebale, ele nada mais é que a renovação do componente, no caso um CI, certo? E renovação das soldas, certo? Você precisa remover o componente e fazer a renovação da solda. O Reflow, ele é a mesma coisa que ressoldar o componente, certo? Ressoldar o componente no local sem precisar removê-lo, né? O Rebale, ele já é um processo que a gente faz a remoção no componente e durante esse processo a gente tem a certeza, né, que você está fazendo ali a remoção da solda velha. Nós podemos observar por baixo do componente para ver se tem alguma solda quebrada, uma trilha, né? Então é um serviço que tem uma qualidade, uma eficácia melhor. Já o Reflow é o ressoldar ali o componente, como eu falei, eu ressoldo ele na placa mesmo, dou aquela balançadinha, né? Só para ele centralizar, porque o componente ele pode ter uma solda fria ali, um pad que se partiu da solda, e essa ressoldagem faz que o pad se junte à placa novamente, certo? São técnicas diferentes, lógico, e a gente tem que levar em consideração vários fatores, certo, pessoal? Para poder fazer qual técnica escolher, né? O estado do aparelho, se foi queda, se foi água, se foi oxidação. Então requer um certo discernimento do técnico naquele momento de ele avaliar o estado da placa e qual é o processo que ele vai fazer. Durante esse processo, nós vamos precisar de alguns insumos, né, alguns equipamentos, algumas ferramentas, no caso, vamos precisar do estêncil, do fluxo pastoso, da pinça, uma malha de cobre, solda em pasta, certo? E eu esqueci de anotar aqui, dá o pincel aí, Alex. Só botar aqui o... Vamos precisar aqui do número 6, certo? Que é alguns bicos de solda, certo? Que vai ajudar durante esse processo, certo? Então, quanto mais equipamento, né, mais insumos você tiver ao seu alcance para facilitar esse processo, com certeza ele vai ficar melhor. Vou dar um pausazinho agora, eu volto já. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de volta. Quero mostrar aqui para vocês alguns insumos e alguns equipamentos que nós vamos utilizar para fazer o Rebale, né? O Rebale no caso, e o Reflow. Para Rebale eu preciso do estêncil, né? Para poder fazer a renovação dos pads. Tenho aqui dois tipos de fluxo. Eu tenho um fluxo aqui da Amitech, que é um fluxo muito bom, pessoal. Isso aqui é original, certo? Um fluxo ideal para fazer ressolda, que é o Reflow e o Rebale, certo, pessoal? Também tem esse fluxo que está no mercado também, da Mechanic, também muito bom, ele também é o 559. Esses fluxos, pessoal, são fluxos especiais, certo? Eles são bem mais finos, eles são bem... a textura dele é bem mais fina. Como é que eu posso explicar? Tipo assim, durante o processo de soldagem ou de reflow, boa parte desse fluxo do 559, durante o processo, ele vai ser evaporado, certo? Durante o processo. Então, são fluxos assim para processo de Rebale e Reflow. Como o Carlinhos aqui falou, e tem uma ductibilidade, Carlinhos? Exato. Melhor. Certo, pessoal? Então, a gente tem costume de usar esse fluxo aqui, né? O Soldatec, essa parte de solda, mas sabendo que essa parte de solda é mais para serviços em gerais, pessoal, serviço grosseiro, tipo troca de conector, botão, certo? O que você pode utilizar ele ainda é para fazer a remoção do componente, certo? Fazer a remoção nós podemos usar ele, mas para fazer o Rebale e o Reflow não é adequado, certo? Vamos precisar aqui também de uma pinça de precisão. Sabemos que remover CI
Os componentes são bastante acessíveis, eles estão em locais bem apertadinhos, né? Então uma pinça de precisão, como o próprio nome já diz, eu vou ter uma precisão maior para remover o componente. Beleza, pessoal? Vou dar mais uma pausa aqui no vídeo e volto já na bancada mostrando todo o processo para vocês. E aí, pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, certo? Desculpa aí as pausas, mas para o vídeo ficar mais bacana, mais dinâmico, eu estou dando essas pausas para que a gente vá direto ao que interessa. Pessoal, durante o processo, quando nós falamos de rebala e reflow, nós estamos fazendo um reparo mais avançado, um reparo mais delicado, né? Então envolve os insumos, como eu falei para vocês. Também é de extrema importância nós utilizarmos algumas ferramentas, principalmente a estação de solda, para fazer esse processo. Ó, por exemplo aqui, um bico que eu gosto muito de trabalhar é o bico de cobre, certo? O bico de cobre ele esquenta bastante, ele é um bico muito fino, ele tem assim uma precisão realmente fabulosa, ele esquenta bastante. Porém, ele é um bico que se desgasta muito rápido. Um bico esse aqui na minha bancada só dura uma semana, certo? Eu tenho a minha estação que eu uso aqui também, eu uso a estação T12, certo? É uma estação que troca bico, ó. O próprio bico dela é a resistência. Como vocês podem ver, eu tenho aqui vários tipos de bico, certo? Vários tamanhos, várias espessuras que eu utilizo para cada caso, certo? Então ele é um bico muito fácil de utilizar. Eu simplesmente só faço isso aqui, ó, saco e substituo o bico, né? Porque quando eu faço esse procedimento aqui na estação 936, o bico esquenta, né? A resistência ela fica no braço e o bico esquenta através da resistência que está no braço. Então ela esquenta demais, então eu tenho que esperar esfriar para fazer a remoção do bico. Então a estação de solda hoje, uma T12, ela facilita bastante. Depois eu vou estar postando um vídeo aí com alguns modelos de T12 explicando para vocês um pouquinho melhor, certo? Então a primeira coisa que nós vamos falar, que é o mais simples, é o reflow, né? O reflow, como eu coloquei aqui no quadro, ele é ressoldar o componente no local sem precisar removê-lo. Beleza? Então o que seria o reflow? Você está trabalhando numa placa e de repente você está com um aparelho celular que o Wi-Fi não está funcionando, né? Não carrega, está com um problema na apresenta imagem. Não importa o defeito, né? Mas o que você tem que entender é que você fez a análise do circuito e viu que na região do defeito apresentado não tem nenhum componente em curto, certo? Isso aqui não está em curto, viu, pessoal? Apenas eu pintei esse capacitor para marcar. Você localizou o setor que está com defeito, no caso aqui o Wi-Fi, mas não tem nenhum capacitor em curto, não tem bobina partida, não tem nada, né? E nós vamos fazer um reflow, justamente uma ressoldagem, de Power Manage do Samsung, né? Podemos também, às vezes ele não está ligando, levou uma queda, pode ser que tenha quebrado a solda pode ter quebrado e ter se separado do pad. Então nós fazemos a ressolda para ver, né, se aquele pad volta a se unir com a placa, o pad do componente se unir com a placa, certo? Então o reflow é a ressolda. Nesse caso nós vamos utilizar o fluxo. Nós temos que usar o fluxo para esse processo de soldar, certo, pessoal? Como eu falei, eu utilizo aqui o Amitest, o 559. Estou usando aqui também o Mechanic 559. Ambos esses fluxos, eles são fluxos que eles têm assim uma evaporação muito rápida durante o processo
reflow ou ressoldagem. Ó. Vou aplicar aqui o fluxo. Não precisa ser com muita quantidade. Vou procurar um ângulo aqui melhor para vocês. Pinça de precisão. A pinça de precisão, ela é bem fina, então ela vai evitar que a espessura dela bata em outros componentes, certo? Deixa eu pegar aqui a base de placa. Lembrando, viu, pessoal, sempre evitem, filma aqui, Alex. Sempre evitem, ó, de fazer a ressoldagem em superfície, ressoldar a placa em superfície plana, onde a estrutura da placa vai ficar totalmente colada na superfície da sua bancada. Então, esse tipo de processo vai prejudicar o processo de soldagem, porque boa parte do calor vai ser dissipada na bancada. Então, é o ideal que você faça em cima de uma base de placa, que a base, você vê que ela é vazada, cortada, né? E ela não vai ter o calor, a placa em temperatura bastante alta, ela não vai ter com que dissipar o calor dela, não vai compartilhar o calor dela com nada, então a remoção do componente vai ser bem mais rápida. Remoção não, né? No caso aqui, a ressoldagem. Tá bom, meu foco? Ó. Então vou pegar aqui a estação no tempo, o tempo correto o ajuste de temperatura correto, tanto de ar como de vazão. É o mesmo processo de como se você fosse tirar o componente, né? Mas sem tirar. Eu não estou usando aqui proteção, mas se você não tiver segurança no processo, proteja a área. Então vou começar aqui com pré-aquecimento, ó. 15 segundos para pré-aquecer. Certo? 15 segundos. Então agora eu vou para o segundo processo, na qual eu vou realmente esperar que o componente entre em fusão a solo, né? Outra coisa que eu gosto de fazer é dar uma batidinha no componente. Se você tiver a mão bastante firme, tiver prática, não custa nada você dar um toquezinho no componente de leve, só para ele mexer, ó. Certo? Agora cuidado com essa mexida, porque os pads embaixo podem se juntar e entrar em curto. Observe aqui na marcação, no chanfro, ver se a peça continua centralizada, ó, nos cantos aqui, certo? E faça uma limpeza e em seguida faça o teste, viu, pessoal? Isso que é o reflow, é apenas você fazer a ressolda do CI no local, certo? Reflow, fazer a ressolda do CI no local. Aí aqui você faz o teste. Se por acaso ficar do mesmo jeito, você vai ter que fazer o rebale. E se por acaso o reflow e o rebale não der certo, a substituição do CI. Mas como nós sabemos, CI é difícil, aí a gente não tem outra opção a não ser fazer o rebale, o reflow, depois o rebale. Certo, pessoal? Então, lembrando que o reflow é ressoldar o componente no local, certo? Agora, não esqueçam o fluxo pastoso é muito importante, porque esse fluxo ele tem a viscosidade, ele é mais fino, ele é fininho, então quando você faz o aquecimento, ele evapora, não deixa aquele resíduo entre a placa e o CI, e você usando um fluxo muito grosseiro, de baixa qualidade, esse resíduo ele pode separar o componente da placa. Então pode ser que os pads embaixo não façam contato com a placa. Então você usa um fluxo ruim, em vez de ele ajudar, ele faz piorar essa sua situação. Beleza? Pessoal, então esse é o vídeo do reflow. Eu vou fazer um segundo vídeo, certo? Falando sobre o rebale. Beleza? Um abraço a todos.
Até o segundo vídeo.